Saudações, pessoal. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo acordando cedo aí? Nesse frio, né? Dureza. Isso aí, Giovanni. Melhor agora. Pronto para Fismate. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que estão indo as coisas? Como é que está indo a lista? Vocês estão usando a monitoria? Acordado é um termo forte? Concordo plenamente, Bruno. Ah, Rodrigo, legal. Fico feliz, cara. A gente vai melhorando, né, essas coisas com o caminho. Então, na última aula, o pessoal comentou que tinha umas partes que estavam confusas. Eu tentei dar uma mexida lá. E aí, ou seja, se tiver outras sugestões, estamos aí. Bom, pessoal, alguma coisa a conversar ou podemos começar de onde paramos da última vez? Maravilha. Então bora lá. Oi, amigo. Só uma coisa, Oi, é o Cleber. Cleber. É, as videoaulas só podem ser assistidas online ou pode fazer download? É que da videoaula da última eu não consegui fazer download. Ah, tá. Eu coloco elas todas na página lá do Notion, né? E, e também na pasta do Google Drive, não é isso? Ah, eu vou na pasta do Google Drive, não fui lá. Tá bom. Obrigado. Beleza. Oi, Raquel. Eu vou conversar sobre isso sim, Raquel. Vamos falar sobre essa questão da monitoria. Vamos só dar mais um tempo para o pessoal chegar. No meio da aula, a gente interrompe e discute um pouco essa questão da monitoria. É bem lembrado, mas a gente vai falar sobre isso sim. Bruno, uma videoaula falando sobre como plotar gráficos no matemática, eu posso fazer para vocês. Essa parte de plotar gráficos é uma coisa meio chatinha no sentido que você tem muitas opções, né? Para customização de gráfica em qualquer linguagem de programação é sempre uma coisa meio destrambelhada porque você tem infinitas opções. Mas eu posso sim, se você quiser fazer, eu faço um videozinho rapidinho sobre o básico de plotar gráficos. Vou até deixar anotado aqui. Algo mais, pessoal? Ok. Então vamos começar. Deixa eu conectar minhas coisas aqui. Maravilha. Bom, pessoal, então vamos começar de onde a gente estava da última vez. Raquel, sim, no final das aulas a gente discute questões da lista, sim. Fechado. Desculpa, Rafael. Não, Raquel. Rafael, pode deixar. Ok, pessoal. Então, a gente tinha terminado a última aula falando da forma complexa da série de Fourier. Então, qual que era a ideia? A ideia é expandir uma função f de x a, agora numa soma com novos coeficientes Cn de exponenciais complexas i2πnx sobre L. A lógica aqui é que i2πnx sobre L, pela fórmula de Euler, né, como isso aqui é cosseno de 2πnx sobre L, mais, peraí, vou colocar aqui, mais i seno
de 2π nx sobre L. Então, isso daqui vai ser periódico com período L. Porque a gente sabe que o tanto seno quanto o cosseno são periódicos com período L, então a exponencial complexa também vai ser. Tá? Então, a ideia é expandir a função f de x agora com novos coeficientes Cn nessa base. E essa notação aqui, deixa eu explicar. Bom, deixa eu primeiro escrever isso aqui um pouquinho melhor, né? N em Z. Isso aqui é só uma notação de preguiçoso, tá? Ou seja, N em Z significa, é a mesma coisa que escrever N igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, tá. Tem alguns livros que escrevem isso como somatória N indo de menos infinito até infinito. É a mesma coisa, tá? Então, no fundo, o importante é que, ao contrário da série de Fourier real, onde a gente só usava os n's positivos, a gente aqui tem que usar tanto os n's positivos quanto os n's negativos. Lucas, já vamos falar sobre isso daí. Não necessariamente. Em alguns casos, o n negativo representa Cn estrela, mas nem sempre. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A lógica, então, aqui é que no Fourier real, a gente estava expandindo a função periódica numa base de funções. Eu vou supor aqui período 2π, só para ficar mais claro, tá? Período 2π. Então, nesse caso, a gente tem essas funções aqui, cosseno de 2x, seno de 2x, cosseno de 3x, seno de 3x, e assim por diante, né? Ou seja, a gente usa, isso aqui é uma base, é que nem realmente álgebra linear, isso aqui é uma base para o espaço de funções de período 2π. Eu coloquei 2π aqui só para ficar um pouquinho mais simples, para não ter que ficar escrevendo esse monstro todo aqui. Né? No caso do Fourier complexo, a gente também está expandindo a nossa função numa base, só que agora é uma base diferente, é 1 e elevado a ix, e a menos ix, e elevado a 2ix, e a menos 2ix, e elevado a 3ix, e a menos 3ix, e assim por diante. Então, ou seja, também uma base, né? E essa base ela é absolutamente equivalente a essa base aqui, porque cada par cosseno de x, cosseno de nx, seno de nx, nx, esse par de funções, eles estão linearmente, eles são uma combinação linear do par de funções inx e a menos inx. Então, no fundo, expressar a série de Fourier em termos de funções complexas é só uma mudança de base. Em vez de a gente usar essa base, a gente está mudando de base para essa daqui. André, isso é uma base no sentido que qualquer função que é periódica de período 2π pode ser decomposta nessa base como uma combinação linear com certos coeficientes. É nesse sentido. Exatamente. Bom, então, qual que é a ideia, né? A ideia aqui é, em vez de usar uma exponencial, senos e cossenos, a gente vai usar exponenciais complexas. E a gente tinha visto na última aula, então, né, como determinar os CNs, que a gente tinha visto que a gente tinha a relação de ortogonalidade, que era 1 sobre 1 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, dx, e elevado a i, 2π, n menos m, x sobre L. Isso aqui era o delta de Kronecker, delta nm. Oi, Luca. Ok, Luca, vamos fazer isso aí rapidinho aqui, né? Então, a ideia é que, então, e elevado a i nx, vamos fazer só para o x aqui, tá? E elevado a i x é cosseno de x mais i seno de x. Então, e a menos ix é cosseno de x menos i seno x. Aí, agora a gente pode, então, pegar esse negócio aqui, deixa eu colocar ele para cá, e a gente pode, então, escrever que
cosseno de x é e a ix mais e a menos ix sobre 2, e seno de x é e a ix menos e a menos ix sobre 2i. Então, você vê que é isso que eu quis dizer quando eu falo que esse par de funções é uma combinação linear desse par e vice-versa, né? Ou seja, eu tenho duas funções aqui, eu tenho duas funções aqui. Eu preciso de duas para expressar duas. Então, aqui eu tenho o e elevado a ix e o e a menos ix para expressar tanto o cosseno quanto o seno, né? É nesse sentido. Boa. Então, voltando aqui para a questão de determinar o CN, a gente tinha visto essa relação de ortogonalidade aqui. Essa relação ela é bem bonitinha e, inclusive, ela é uma forma muito mais compacta de falar daquelas relações de ortogonalidade que a gente tinha visto dos senos e cossenos. Se vocês lembrarem, quando a gente falou lá do Fourier real, tinham três integrais para ortogonalidade. Tinha seno com seno, cosseno com cosseno e seno com cosseno. Essa equação aqui, ela na verdade resume as três situações. Isso é bem interessante. Se vocês abrirem esse daqui em termos de senos em termos da fórmula de Euler, dá para se convencer que no fundo, aquelas três relações, aquelas três integrais são todas compactadas nessa única expressão. Então, essa é uma fórmula legal para você escrever a ortogonalidade. Oi, Eduardo. Isso, é uma mudança de base, exatamente. Então, ir do Fourier real para ir para o Fourier complexo é exatamente uma mudança de base. Então, usando isso daqui, a gente tinha visto que o coeficiente de Fourier ele era obtido simplesmente, eu começava com a minha série aqui, n em z, cn, e aí 2π nx sobre L, e eu multiplicava dos dois lados por e a menos i 2π mx sobre L, e depois integrava de menos L a L. Então, eu fico com de menos L sobre 2 a L sobre 2. Então, eu fico com isso daqui, menos i 2π mx sobre L dx, igual somatória n em z, cn, a integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, e elevado a i 2π n menos m x sobre L. E esse negócio todo aqui é L vezes delta nm. Portanto, isso daqui é L vezes Cm. E aí, daí, então, a gente tinha concluído, isso foi onde a gente terminou na última aula, que esses coeficientes Cn, então, eles são dados por 1 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, de f de x, e a menos i 2π nx sobre L. Oi, Thiago. Boa, vamos falar sobre isso, Thiago. Prometo que eu vou esclarecer sua dúvida em 5 minutos, tá? Prometo que eu vou chegar lá. Então, só para resumir, deixa eu escrever aqui, para a gente deixar registrado, o caso do L igual a 2π. Né? Então, L igual a 2π, a coisa fica particularmente bonitinha. Eu fico que f de x é somatória n em z de cn e elevado a i nx, e cn é 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de f de x, e a menos i nx dx. Eu só peço para vocês assim, não esquecerem que tem esse sinal de menos no cn aqui, né? Aqui tem um sinal de menos, tá vendo? Ou seja, aqui é e elevado a mais e nx, aqui é e elevado a menos. Isso aí, no fundo, é só uma consequência da relação de ortogonalidade. Eu vou até deixar essa relação aqui em vermelho para a gente lembrar dela, ok? Então, essa daqui é a expressão para a série de Fourier complexa. A princípio, essa expansão ela vale para funções complexas também. Ela vale quando a função f é uma função dos reais nos complexos, né? Porque no fundo, se você parar para pensar na forma como a gente construiu as coisas aqui, em nenhum momento a gente usou que o f era real, tá? Então, de uma certa forma, agora respondendo metade da pergunta do Thiago,
ou seja, isso daqui é mais geral do que a série de Fourier que a gente estava fazendo antes, que a gente estava antes pensando nas funções como sendo reais, mas agora a gente tem uma série de Fourier para funções complexas também, né? Então, funciona para funções complexas também. Complexas também. Mas vamos agora ver o que acontece quando a minha série quando a minha função é real. Então, mas se f de x complexo conjugado igual a f de x, ou seja, se a função é real, vamos tentar entender o que acontece. Oi, Giovanni. Então, aí eu preciso ser justo. A série, a gente estava pensando na série de senos e cossenos como sendo para funções reais, mas se você voltar um pouco e refletir um pouco, você vai ver que ela vale para funções desse tipo aqui dos reais e dos complexos também. Só que aí os coeficientes a n e bn vão ser complexos, né? Não, Rodrigo, eu acho que a convergência é igual das duas. Ou seja, a taxa de convergência das duas séries é equivalente. Porque o motivo é esse daqui, ó, que essas funções aqui, elas são para equivalentes, né? Então, isso é equivalente a isso, esse negócio é equivalente a esse negócio é equivalente a esse negócio. Então, ou seja, você está fazendo essa mudança de base em termos de mesma ordem, né? Você não está fazendo uma mudança para uma base muito louca que está pegando um termo lá longe da série e trazendo para cá, etc. Então, a taxa de convergência das duas séries é exatamente a mesma. Então, vamos lá. O que acontece, o que tem de especial se a minha função ela for real? Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular o Cn estrela. Eu vou usar essa expressão aqui e ver qual que é o complexo conjugado dela. Então, o complexo conjugado vai ser integral de menos π a π, f estrela de x, e elevado a mais i nx, porque eu tirei o complexo conjugado. Mas o f estrela, a gente está assumindo que ele é o f. Então, isso é simplesmente f de x elevado a mais i nx dx. E agora a gente para aqui, a gente olha para essa expressão aqui por um segundo e a gente pensa, ó, peraí, isso aqui é exatamente o c de menos n, né? Porque se eu pegar essa expressão original aqui e eu colocar n de menos n, essa parte não muda e essa parte vira mais inx. Então, a gente chega numa conclusão bastante importante. A gente chega que se f de x é uma função real, então os coeficientes de Fourier eles têm uma simetria entre si. O coeficiente c menos n, ele na verdade ele é o complexo do Cn. Ou seja, a gente quando fala de Fourier complexo usa tanto os n's positivos quanto negativos. Mas se por acaso a função for real, então os negativos na verdade são exatamente os conjugados dos positivos. Isso é uma simetria dos coeficientes de Fourier, né? Ou seja, o fato da função ter quanto mais estrutura tem a função, mais simétricos são os coeficientes. Então, isso aqui é uma simetria da função que se traduz numa simetria dos coeficientes de Fourier. Ok, pessoal? Perguntas? Isso quer dizer que tanto faz... André, como assim quer dizer que tanto faz para onde eu vá? O que significa tanto faz para onde eu vá? Não é o lado positivo ou negativo da função, né? Ou seja, a função é a função. A gente não está falando aqui do lado positivo ou negativo da função. A gente está falando dos n's positivos ou n's negativos. Ok? Mais perguntas, pessoal? Não, Alberto, em geral não. Ou seja, se a sua função ela é f, ela é uma função complexa genérica, então não tem nenhum tipo de relação entre o n negativo e o n positivo. Podem ser funções
ou seja, esses coeficientes vão ser simplesmente diferentes dos CNs, não tem nenhum tipo de relação. Ou seja, dito de outra forma, a função f de x genérica, ela não tem nenhuma simetria. Então, os coeficientes também não têm nenhuma simetria especial. Agora, isso, colocando uma simetria no f, se traduz numa simetria no c. Raquel, qual que é a importância desse resultado na prática? A importância é que, com muita frequência, a gente está interessado em funções que são reais. E aí, nesse caso, isso aqui implica, isso garante que a minha série vai ser real, né? Porque se você, acho que inclusive isso foi uma pergunta do Thiago. Agora, finalmente, Thiago, eu estou respondendo a segunda parte da sua pergunta. Obrigado aí, Raquel, por lembrar. Olha só, se a gente olha para esse negócio aqui, a gente fala assim, poxa, mas essa função aqui ela é complexa. Como é que eu posso ter uma função real aqui, sei lá, x ao quadrado, se eu estou somando coisas complexas? Essa é a consequência, né? Eu posso sim expandir uma função real em uma série complexa. Só que essa série ela tem uma simetria de tal forma que eu sempre estou somando cada um dos termos e o seu complexo conjugado, né? Então, por exemplo, deixa eu talvez escrever isso melhor aqui. Se a função é real, eu vou ter uma coisa do tipo assim, C0 mais C1 e elevado a x mais C menos 1 e a menos ix mais tá. E aí eu escrevo isso como sendo C1 e elevado a x mais C1 estrela e a menos x mais tá. Esse coeficiente aqui, tanto C1 estrela com essa exponencial, esse negócio é o complexo conjugado desse negócio. Então, eu estou somando termos que sempre são reais, né? Eu estou expandindo uma série complexa, uma função real, em uma série complexa. Tudo bem? Isso, Giovanni aí já dando a dica. Rodrigo, você disse por que aqui tem o sinal negativo, é isso? Porque o C de menos N... desculpa. Aqui, né? Porque quando eu faço o complexo conjugado do CN, eu tenho que trocar I por menos I, né? Só isso mesmo. Ou seja, eu coloquei um sinal de mais aqui porque eu tirei o complexo conjugado. Só. E aí tem que trocar I por menos I. Isso, Luca. Eu acho que não é exatamente isso, né? Mas dá para ver... ou seja, a relação entre o seno e o seno hiperbólico dá para ver, né? Porque o seno, deixa eu escrever aqui, o seno de x, ele é e elevado a ix mais e a menos ix sobre 2i. Enquanto que o seno hiperbólico de x é só e elevado a x menos e a menos x sobre 2. Então, você vê que seno hiperbólico de ix sobre i igual a seno de x, né? Acho que faltou isso. É uma combinação aí do Luca com o Matheus. Nas minhas notas tá o menos, Lucas. Desculpa, aqui é menos. Opa, aqui é menos. Ó. O seno é sempre menos, perdão. Aqui, menos e menos. Isso. Então tá tudo bem. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Land, Oi. deixa eu só te perguntar, a expressão que você obteve para CN, ela a princípio é genérica para qualquer N, certo? Isso. Aí o que você quis fazer é explicitar quando eu pego, por exemplo, N maior que zero e ao invés de expressar todos os inteiros, eu coloco um sinal na frente. Aí eu tenho uma expressão para N positivo e uma para N negativo, é isso? Na verdade, assim, sim e não. Ou seja, quando eu escrevo uma expressão do tipo assim, C de menos N igual a C N estrela, isso, na verdade, vale tanto para N positivo quanto N negativo, né? Ou seja, o que eu estou dizendo é que o C de menos 10 é igual ao C10 estrela, mas eu também podia estar dizendo que o C de 10 é igual ao C de menos 10 estrela. Dá no mesmo. Tá. Mas eu digo, por outro lado, sim, eu tô brincando aqui com o fato que esse número n aqui ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu só não estou assumindo aqui, quando eu escrevo uma expressão como essa, que esse n é um número positivo. Eu só estou comparando um n positivo com negativo e vice-versa. Perfeito. Mas aí também não tem nenhuma peculiaridade naquela sua expressão para CN, né? Você não assumiu que N era positivo ou negativo? Não assumi. Inclusive, a gente pode até colocar isso aqui, né? Isso daqui vale para n igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, assim por diante, né? Ou seja, n
em Z. Tá, fechou. Beleza? Obrigado, Landy. Tiago. Isso, exatamente, Tiago. Eu acho que o motivo é esse daqui, né? Ou seja, a parte real de um número complexo, né? Deixa eu talvez escrever isso aqui. A parte real de um número complexo Z é Z mais E estrela sobre 2, né? Z mais E estrela sobre 2. Então, se eu tenho um número complexo e eu quero tirar a parte real dele, eu somo ele com o complexo conjugado. E é isso que aparece aqui, né? Então, quando a função é real, eu vou ter um termo do tipo C1 e elevado a x, e o outro termo vai ser C1 estrela e a menos x. Isso daqui é o estrela disso daqui. Então, eu tenho um número complexo, seu estrela. Aí, no próximo termo da série, vai ter um número complexo, seu estrela, e assim por diante. Então, eu estou sempre somando pares de complexos conjugados. Por isso, a série vai ser real. Matheus, desenhar, eu não sei exatamente o que você quer dizer, ou seja, desenhar o que em função do quê. O matemática, ele é muito bom para calcular as séries de Fourier complexas, até mais do que séries trigonométricas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da aula. Ou seja, você tem os coeficientes complexos em geral, mas o que você quer dizer com desenhar no R2? É que, tipo assim, professor, as funções de valores complexos, elas podem ser interpretadas, tipo, elas têm um parâmetro real, né? E aí descreve meio que uma curva, sabe? Então, quando você vai aumentando seu x, você vai desenhando assim no R2, sabe? Como se fosse uma curvazinha, entende? Tem como fazer uma matemática, plotar isso para você ver seu desenho e aproximar ele por série de Fourier? Tem. Eu não sei assim, exatamente o que você tem em mente, assim, do detalhe, mas com certeza tem. Ou seja, você pode fazer gráficos de contorno ou plotar a função em caminhos no plano complexo, simplesmente fazendo o que a gente chama de gráfico paramétrico, por exemplo, ou gráfico de contorno, sendo x a parte real da função e o y a parte imaginária, por exemplo. Dá para fazer assim. Depois a gente pode talvez ver exatamente o que plotar. Tipo, tem muitas possibilidades, assim, não consigo imaginar só uma forma de plotar esse tipo de coisa. Mas com certeza dá. O matemática, ele é bem assim, ele é feito para isso, sabe? Essas questões de cálculo e matemática, etc., é para isso que o matemática foi inventado. Então, ele tem muita função para fazer esse tipo de plot. Ele realmente é bom nisso. Mais perguntas, pessoal? Tem uma pergunta, professor. Diga. Se o CN, se o C menos N é o complexo conjugado de CN, quando você fizer a soma de todos os termos, na minha cabeça está parecendo que vai sumir o seno e que a conclusão é que toda função real vai ter uma série de Fourier em cossenos, mas eu sei que isso está errado. Boa, vamos ver por que está errado. Isso está errado porque eu não estou dizendo que o C é real, né? Isso seria mais forte, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ou seja, eu não estou dizendo que esses CN são reais, eu só estou dizendo que o C menos N é o complexo conjugado do CN. Então, o que eu vou obter? Eu vou obter uma coisa tipo assim, ó, C1 e elevado a x mais C1 estrela e elevado a menos x. Vamos escrever isso daqui assim, ó, C1 real mais i C1 imaginário e elevado a x mais C1 real menos i C1 imaginário e a menos ix. Então, olha só, vai ficar assim, C1 real e elevado a x mais e a menos ix, vai dar o cosseno, mais i C1 imaginário e elevado a x menos i a menos ix. Vai dar o seno, tá vendo? Então, ou seja, onde é que está o fato de ter uma série seno e uma série cosseno? Está no fato de que esse C1 ele ainda é um coeficiente complexo. Ele ainda é um número complexo. Então, a parte real dele vai estar relacionada com a série do cosseno, a parte imaginária vai estar relacionada com a série do seno. Entendi, obrigado, professor. Beleza? Inclusive, eu quero até pegar o gancho dessa pergunta do Ramon, porque na última aula a gente tinha conversado um pouco sobre isso, né? E eu queria retomar essa discussão, que é a relação entre os coeficientes CN e os coeficientes da série real AN/BN. Então, olha só, a gente tinha visto isso, como é que fazia na última aula, vamos fazer de novo. Vamos fazer para o caso geral, inclusive. Eu tenho aqui os meus coeficientes CN,
menos L sobre 2, L sobre 2, f de x, e a menos i 2π nx sobre L dx. E a forma que a gente precisa para determinar esses coeficientes é simplesmente usar a expressão de Euler para exponencial complexa aqui. Então, a gente escreve isso como sendo 1 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, f de x, cosseno de 2π nx sobre L dx. Espera aí, deixa eu ganhar um espaço aqui. Menos i, 1 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, f de x, seno de 2π nx sobre L dx. E aí, se você agora olhar lá na nossa receita do Fourier real, você vai ver que esse termo que aparece aqui, ó, por exemplo, esse primeiro, ele é quase o AN, né? Na verdade, ele é AN sobre 2. Né? O AN que a gente tinha lá, ele tinha um negócio que era tipo 2 sobre L. Então, esse negócio é AN sobre 2. E isso daqui é BN sobre 2. Portanto, a gente chega na conclusão de que CN tem que ser igual a 1 meio de AN menos I BN. Ok? E agora a gente pode usar isso daqui para pensar sobre mais uma simetria, mais um tipo de simetria e como isso se traduz nos coeficientes de Fourier. Então, só enfatizando de novo, né? Os coeficientes de Fourier são números complexos gerais. Se a minha função tem algum tipo de simetria, se a minha função f é especial, isso se traduz numa simetria dos coeficientes de Fourier. Nesse caso aqui, a consequência foi, se a função fosse real, os coeficientes de Fourier C menos N seriam igual a Cn estrela. Vamos ver agora o que acontece quando a função tem paridade bem definida. Então, suponha agora que f é real e tem paridade definida. Então, por exemplo, vamos supor que f de x é uma função par. Tá? O que acontece nesse caso? A gente sabe que se f de x é uma função par, então só vai ter uma série de cossenos, né? Ou seja, bn igual a 0. Portanto, usando essa expressão aqui, que relaciona os CNs com a NBN, a gente conclui que o CN igual a N sobre 2. Ele vai ser, então, real. Então, você vê, aqui é uma simetria ainda mais forte, ou seja, se a função não só é real, mas ela é real e par, então os coeficientes CN são números reais. Por outro lado, se f de x é ímpar, aí agora eu vou ter uma série de senos, a n igual a 0. E, portanto, Cn vai ser menos I Bn sobre 2. Ele é puramente imaginário. Imaginário. Então, quando a função ela é real, só real, e não tem paridade bem definida, os Cn vão ser números complexos, eles vão ter partes reais e imaginárias. Se a função tem paridade bem definida, os Cn's vão ser ou reais ou puramente imaginários. Então, isso é mais uma simetria da função se traduzindo numa simetria dos coeficientes. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Giovanni, essa relação aqui ela é geral. Isso. Essa relação aqui é absolutamente geral. Você vê que a gente usou muito pouco, né? Ou seja, a única coisa que a gente usou aqui foi a fórmula de Euler, a gente não usou nada. Raquel, vamos fazer exemplo sim. Mas no fundo, digamos assim, nem precisa de muitos exemplos, porque o procedimento, modus operandi, é igualzinho à série real. Ou seja, você tem a função f de x, você calcula essa integral. As integrais são, inclusive, muitas vezes mais fáceis, são integrais exponenciais.
tá? Então, assim, o jeito de operar é o mesmo, tá? Na lista tem problemas que envolvem séries complexas. Aqui a gente vai fazer agora, inclusive, alguns exemplos. Isso, Luana, perfeito. Se a função f de x ela é real e não tem paridade definida, então o Cn eles vão ser números complexos. Então, se f de x não tem paridade definida, então os coeficientes Cn vão ser números complexos. Que, inclusive, assim, dá para ver, né, dessa expressão, ou seja, isso fica claro dessa expressão. Se a função não tem paridade definida, ela vai ser dada por uma série que tem tanto senos quanto cossenos, e, portanto, você vai ter uma parte real e vai ter uma parte imaginária. Beleza, pessoal? Perguntas? Não? Ok. Então, a gente vai passar para a próxima parte agora, tá? A gente vai usar a série de Fourier complexa para falar de duas funções especiais, que são as funções delta e função Heaviside. Pergunta sobre a formulação complexa da série de Fourier? Professor, Oi. eu poderia expressar o C de menos N também em função de A menos N, B menos N, né? Só que essas coisas têm algumas particularidades, né? Ah, você No diz os sentido, negativos, né? porque ali não supre, né? Aquela expressão não supre para N negativo. Então, é uma boa pergunta. Vamos olhar para isso daqui um segundinho aqui. Então, os coeficientes AN e BN estão dados por isso daqui, né? Então, uma das coisas que a gente vê dessa expressão aqui é, em primeiro lugar, que ela vale para o zero. Vamos primeiro falar do zero, né? Ou seja, se eu colocar n igual a zero, vai dar tudo certo aqui. O B0 é zero, né? Porque não tem seno com zero. Mas eu tenho o A0. Então, isso daqui vai dar A0 sobre 2. Então, nesse caso, funciona perfeito. A outra coisa agora, então, é o N negativo. O N negativo ele é ligeiramente mais capcioso, porque quando a gente define os AN e a gente define os BN, a gente, em geral, não está preocupado com N negativo, né? A gente só define eles para N positivo. Mas se a gente olhar para essas expressões aqui, a gente pode reparar que como cosseno de menos x é igual a cosseno de x, o A menos N, ele na verdade ele é o AN, né? Porque, ou seja, se eu quisesse definir um A com N negativo, ele seria simplesmente o AN. E da mesma forma, como seno de x de menos x é igual a menos seno de x, o B menos N, ele é igual ao BN. Então, peraí, deixa eu só ganhar um espaço aqui. Então, a gente vê que, disso daqui, que o C menos N, ele na verdade vai ser 1/2 de... Deixa eu só colocar aqui para conseguir escrever tudo aqui. Ele vai ser A menos AN menos I, desculpa, mais I BN. Mais I BN, quando o N for negativo. Né? Então, deixa eu só dar um zoom out aqui, olha só. Então, o CN, quando a gente escreve isso, a gente está pensando para o N positivo. Mas você vê que para o N negativo, a única coisa que vai mudar é que, em vez de eu ter um sinal de menos aqui, eu vou ter um sinal de mais. Tá? Isso. Obrigado, Luiz. Boa. Aqui é menos. Então, deixa eu arrumar aqui minhas coisas aqui. Isso. B menos N é menos BN, né? Porque o seno é ímpar. Tudo bem? Então, essa expressão aqui, ela vale para N, para qualquer N. Ou seja, a conclusão é que isso daqui vale para qualquer N. Qualquer N. Tá? Se o N é positivo, eu tenho isso daqui. Se o N é negativo, eu tenho isso daqui. Se o N é zero, eu tenho isso daqui. Tudo bem? Valeu, professor. Mais perguntas, pessoal?
Ok. Então, olha só. Vamos falar agora um pouco sobre delta de Dirac e função de Heaviside. Então, eu queria começar definindo uma coisa que a gente chama de... Eu não sei como é que fala isso em português. Mesmo em inglês, cada pessoa usa um nome diferente. Eu gosto do nome boxcar, mas eu não sei como é que fala isso em português. Talvez, sei lá, caixinha. Caixinha. Sei lá que nome é esse. A gente vai definir uma função de boxcar que é o seguinte. A gente define uma função que ela é essencialmente um carrinho aqui. Ela é zero em todo lugar. Tá? E aí, ela vai ser... Opa. Peraí. Ela vai ser diferente de zero. Numa certa janelinha aqui. Tá? A, B. Então, isso daqui é o que a gente chama de um boxcar. Tá? Na lista de exercício, vocês vão explorar a série de Fourier do boxcar. Né? Essa função ela é muito útil, porque ela é meio que uma pecinha para você construir outras funções. Né? Você vai usando isso para construir outras funções. Então, a boxcar ela é uma função que, essencialmente, ela vale 0 em todo lugar e ela vale 1 numa certa região AB. Tá? E na lista 1, vocês vão explorar em mais detalhe as propriedades dessa função boxcar. Para nós aqui, eu queria agora falar sobre um boxcar específico. Então, considere a seguinte função. Considere uma função que é f de x, que ela vai ser um boxcar centrado em torno do zero, e eu vou normalizar a altura também. Então, eu vou colocar uma função que vale 1 sobre a, se x está entre a sobre 2 e a sobre 2, e ela vale 0 caso contrário. Então, essa função, deixa eu tentar colocar uma imagem aqui para vocês. Essa função ela tem a seguinte cara, olha só. Ela é uma caixinha, tá? De largura A, só que a altura 1 sobre A. Tá? Espera só um minutinho aqui. Então, a ideia é que isso daqui vai ser um boxcar que ele vai ficando, conforme eu vou diminuindo o A, então se eu diminuo o A, se eu diminuindo A, ela fica mais alta e mais fina. Então, se esse A for muito pequeno, se esse A for, sei lá, 10 a menos 20, essa função ela vai ser muito, muito, muito fina. Mas ela também vai ser muito, 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 muito alta. Né? E mais do que isso, ela é feita com proporções precisas para que, se eu integrar esse negócio de menos infinito até infinito, isso sempre vai ter área 1. Né? Sempre vai ter área 1 porque, ou seja, a função ela vai valer, ela é 0 aqui ela tem uma área constante para um caminho que tem tamanho A, e ela tem uma altura 1 sobre A. Então, ou seja, a integral dela de menos infinito até infinito sempre dá 1. Tá? Isso daqui, na verdade, assim, só para a gente ser claro, né? O intervalo de integração não precisa ser menos infinito até infinito. Pode ser qualquer intervalo que contenha esse boxcar aqui, né? Que contém esse quadradinho. Tudo bem? Então, essa função, ela é uma função especial, no sentido que ela é uma janelinha aqui, muito fina, muito alta, mas que tem área 1. Tudo bem, pessoal? Tá claro qual que é a ideia desse tipo de função? Sim? Boa. Então, eu quero que vocês pensem nisso daqui como sendo uma janela. Tá? É útil assim, ter em mente que esse tipo de função ela funciona meio como uma janela. Porque o que é uma janela? Janela é uma coisa que ela apaga tudo que está ao redor, exceto num certo buraco. Então, para a gente ver isso daqui, a gente considera o seguinte: seja g de x uma função arbitrária,
arbitrária. Então, agora, a gente pode considerar o seguinte, qual que é a integral de f de x vezes g de x dx, onde f de x é dado por essa minha função boxcar aqui, né? Então, quanto é que vai valer essa integral? É fácil fazer a integral porque a função f de x ela é zero em toda a linha real, exceto nesse intervalo aqui. Então, isso daqui vai ficar simplesmente integral de menos a sobre 2 até a sobre 2 da função f de x, que vale 1 sobre a, ou seja, uma constante, sai para fora aqui, g de x dx. Tá? Então, a gente vê... Por que eu estou escrevendo isso daqui? Eu estou escrevendo isso daqui para introduzir para vocês a ideia dessa função como sendo uma janela. Vocês veem que o que é isso daqui? Isso daqui é a média da função no intervalo. É a média de g no intervalo. Tá? Ou seja, o que essa função fez foi, ela apagou a função em todos os pontos, exceto nesse intervalo aqui. Boa, Cauê. É tipo um posto de potencial, né? O posto de potencial a gente imaginaria que seria um boxcar para baixo. Ele vem aqui, aí ele cai e sobe. Mas perfeito. Inclusive, em mecânica quântica, quando a gente fala de teoria de espalhamento, a gente usa esse tipo de boxcar para imaginar uma barreira. Então, você imagina que isso aqui é uma barreira física, aí tem uma partícula que está vindo aqui, e aí você pergunta se ela consegue tunelar, né, fazer tunelamento quântico daqui para cá. Tá? Então, em quântica, a gente usa realmente esse boxcar para representar esse tipo de posto de potencial. Verdade. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. A função delta de Dirac, ela é simplesmente definida como sendo delta de x, ela é o limite de a tendendo a zero dessa função f de x. Tá? Ou seja, ela é exatamente o boxcar infinitamente fino e infinitamente alto. Então, é assim que a gente define a função delta de Dirac. Né? Mas, né, tudo isso feito de tal forma que, então deixa eu escrever aqui, mas tal que a integral de delta de x dx é igual a 1. Ou seja, a função delta de Dirac, ela é uma função que ela é infinitamente fina, infinitamente alta, mas com integral igual a 1. Isso, Matheus, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Eu já vou fazer alguns comentários nessa direção. Oi, Lucas. A função delta, o boxcar é sempre positivo, né? A gente está definindo aqui ele como sendo uma coisa positiva. Ou seja, ele é zero ou ele é positivo. Tudo bem? Então, Arthur, a função delta de Dirac, ela pode ser definida não só em termos do boxcar, mas em termos de várias funções. Tem gaussiana, tem lorentziana e assim por diante. Tem várias funções que você pode tomar esse limite e elas vão dar uma função delta de Dirac. Uhum. Isso, Francisco, já vamos então falar sobre isso daí. Então, essa pergunta do Francisco é muito boa, ou seja, isso é uma função, né? Então, essa função delta de Dirac, ela é meio patológica, certo? Ou seja, a delta de x, ele é essencialmente zero para todo x diferente de zero. E ele é infinito para x igual a zero. Né? Só que tudo isso, né, conspirando de tal forma que a integral dá 1. Ou seja, mas a integral igual a 1. Então, ela é uma função meio patológica nesse sentido. Tá? Ou seja, é uma função meio bizarra.
Tá? E, inclusive, tem um nome para isso, é o que a gente chama de uma distribuição. Distribuição. Tá? A gente vai falar mais sobre distribuições lá para o final do curso. Mas uma distribuição, ela é uma generalização do conceito de função. É uma generalização do conceito de função. Tá? Exatamente para pegar algumas funções que sejam mais patológicas nesse sentido, que tenham essas propriedades mais bizarras. Ok? Então, a função delta de x ela não é bem uma função, ela é uma distribuição. Agora, no entanto, tem tem um matemático que chama Mark Katz, escreve Kak, mas se eu não me engano pronuncia Katz. Ele tem uma frase muito boa, que é be wise, discretize. Essa frase ela funciona muito bem para muita coisa, certo? Be wise, discretize. Ou seja, pense nessas coisas que dão problema na sua forma discreta. Ou seja, pensa na função delta de Dirac como sendo um boxcar muito fino e muito alto. Né? Esse tipo de truque, ele funciona, pelo menos até onde eu saiba, praticamente sempre. Se você discretiza o delta de Dirac e pensa nele como um boxcar, você sempre consegue fazer todas as contas. Nunca dá problema. Então, a gente vai explorar um pouco isso daqui, tanto nessa aula quanto na lista, mas essa daqui é uma ideia muito boa, de você pensar no delta de Dirac como sendo, na verdade, um boxcar muito fininho e muito alto. Tá? Então, vamos tentar ver um pouco como é que funciona isso daí. Tá? Qual que seria mais ou menos a ideia? A ideia, deixa eu até escrever isso aqui, então, ou seja, sempre pense em delta de x como um boxcar com A muito pequeno. Ou seja, imagina que é um boxcar com A igual a 10 a menos 50. Isso sempre dá certo, nunca dá problema. Então, Alberto, vamos falar um pouco sobre diferenciabilidade do delta. Dá para falar sim. Dá para falar um pouco sobre a diferenciabilidade dele, sim. A gente pode... eu não sei se... Deixa eu ver aqui se nessa aula eu tinha pensado em falar alguma coisa sobre ele. Eu acho que não, mas aí depois, quando terminar a aula, a gente pode comentar um pouco sobre isso, tá? Ou seja, dá para definir formalmente o que é a derivada de uma função delta. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Vamos fazer um exemplo. Exemplo. A gente tinha visto que se eu integrar f de x vezes alguma função g de x dx genérica, isso daqui podia ser escrito como sendo menos a integral de a sobre 2 até a sobre 2 de g de x dx. Só que agora a gente sabe que se o a é pequeno, para o a pequeno, isso daqui vai ser aproximadamente a função avaliada no ponto médio vezes a diferença do intervalo. Ou seja, g de zero. Portanto, você vê que só imaginando o a pequeno, né, aqui no fundo o que eu estou fazendo é usando só a ideia de uma integral como sendo a função avaliada no ponto médio vezes o intervalinho de integração, a gente obtém esse negócio aqui g de zero. Portanto, a gente chega na seguinte conclusão, que dx delta de x g de x igual a g de zero. Ou seja, isso daqui mostra bem como é que o delta ele é igual a uma janela, né? Ou seja, janela. Ele pega a função exatamente no ponto zero. Ele é uma janela infinitamente fina. Ou seja, a função está definida em toda a reta real, a função g. O delta vai lá e seleciona exatamente só aquela função no intervalo g de zero. Tudo bem? Perguntas, pessoal?
Sem perguntas? Maravilha. Isso, tudo bem, Matheus. Perfeito. Uhum. Claro, André, eu explico sim. Deixa eu só esclarecer um pouco melhor aqui. O que eu usei, né? O que eu usei nesse passo aqui foi isso daqui, ó, que é a integral de, sei lá, x x menos delta x sobre 2 até x mais delta x sobre 2 de g de x dx, ela é aproximadamente g avaliado no meio, g de x' dx', vezes delta x. O que eu usei aqui foi exatamente isso. Então, ó, eu deixei esse 1 sobre a quietinho aqui, e aí eu fiz a integral desse cara, quando o intervalinho aqui é pequeno, quando esse a é pequeno, ela vai ser simplesmente a função avaliada no ponto médio desse intervalo de integração, vezes o delta x, né? Ou seja, esse cara aqui, menos a sobre 2, a sobre 2, delta x. Então, tá aqui o a. Aí, esse cara aqui cancela com esse cara aqui e obtém o g de 0. Tudo bem? Deixa eu colocar esse negócio aqui, peraí. Deixa eu ganhar um espaço aqui, peraí. Diga, Alberto. Isso, perfeito. Vamos deixar isso daí talvez como um exercício, Alberto. Ou seja, a integral de g de x delta de x menos qualquer número b é igual a g de b. Perfeito. Ou seja, ele faz delta de x menos b faz uma janela no ponto B. Isso, ou seja, no ponto médio eu digo do ponto médio do intervalo. E aí, se o então é tipo a média da função, né, André? É tipo a média da função, mas a média de uma função no intervalo muito, muito pequenininho é essencialmente a função avaliada no ponto médio. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Ok. Então, agora vamos falar sobre série de Fourier da função delta. Vamos falar agora, então, sobre a série de Fourier de delta de x. Então, antes de mais nada, né, como a gente está falando de série de Fourier, a gente tem que pensar nessa função como sendo uma função periódica, né? Então, eu vou pensar, na verdade, em delta de x como sendo periódica por partes, com período 2π. Né? Isso daqui é o que a gente chama de um pente de Dirac. Pente de Dirac, porque ele não é um delta de Dirac apenas, eles são vários delta de Diracs separados. Espera só um minuto aqui, deixa eu só achar uma figura para gente. Separados entre si. Então, peraí, deixa eu só dar uma ajustada aqui. Peraí. Seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Ou seja, eu tenho vários deltinhas aqui, eu tenho esse daqui, depois 2π eu tenho esse, assim por diante. Tá? Eu tenho vários, é um pente de Dirac, ou seja, um monte de funções delta de Dirac separadas de intervalo 2π. Por que está confuso, Rodrigo? Por ser uma distribuição, ou seja, não ser uma função, é isso? Isso, perfeito. Então, por isso que é útil seguir a máxima aqui do sábio Mark Katz e falar be wise, discretize. Ou seja, vamos imaginar isso como sendo um boxcar de tamanho finito. Como ele é um boxcar, esse negócio aqui não é infinito, ele é finito. Né? Ou seja, são quadradinhos aqui que são finos, mas são finitos. Não tem nenhum infinito, nada explode em nenhum lugar. Né? Então, ajuda você pensar nisso como sendo boxcars finitos. Ok?
De novo, tudo isso pode ser feito muito mais formal, usando teoria de distribuições, que é muito mais complicado. Mas, para todos os fins e efeitos, se você pensar nisso como sendo boxcar finito, isso é suficiente. Luca, agora eu reparei nisso também, você tem toda a razão, Luca. Essa altura aqui, ela é bobagem. Eu acho que eu fiz alguma caquinha aqui. Esquece a altura, né? A altura, ou seja, deveria ser infinita, né? Isso, Matheus, eu estou aproximando por aquele f que dependia de a antes de tomar o limite. Oi, André, você diz a altura de um para o outro? Não, como assim? Não, todas essas alturas são iguais, ou seja, todas essas alturas aqui são iguaizinhas, né? Todos os deltas têm exatamente a mesma altura. Ou seja, é um pente simétrico, né? É um pente simétrico de infinitos deltas. A gente pode talvez até escrever esse cara aqui, né? Quem que é o pente de Dirac? O pente de Dirac, ele vai ser uma função, vamos chamar, sei lá, de h de x, que vai ser somatória de n em z de delta de x menos 2πn. Então, ou seja, eles são vários deltas localizados em intervalinhos separados de 2π. Ok? Maravilha. Então, como é que vão ser os coeficientes de Fourier? Então, os coeficientes de Fourier, Cn, eles vão ser dados por 1 sobre 2π, integral de menos π até π, da função f de x, nesse caso, desculpa, eu chamei de h de x, né? E a menos i nx dx. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 2π. Nesse intervalo de menos π a π, a única função que eu tenho que me preocupar aí é o delta de x. E a menos i nx dx. Tá? Então, isso aqui vai dar uma função que é essencialmente a função exponencial vezes a função delta integrada. Mas, ora, usando a propriedade que a gente acabou de desenvolver da função delta, isso aqui vai dar e a menos i n zero, ou seja, 1 sobre 2π. Né? Que é essencialmente a função delta avaliada no zero. Então, a gente chega num resultado extremamente curioso, que é que o coeficiente Cn da função delta, ele é simplesmente 1 sobre 2π. Portanto, a função delta de x, ela pode ser expandida como sendo uma somatória em z de 1 sobre 2π, n em z, e a i nx. Ou seja, a gente está expandindo a função em coeficiente, só que o coeficiente ele é constante, não depende de n aqui, o que é meio bizarro. Diga, Alberto. Tudo bem. Esse daqui, né? Isso daqui é só uma forma de você definir vários deltas em diferentes posições. O delta ele só é diferente de zero naquele ponto onde x onde o argumento aqui é zero, né? Como assim uma chavinha? Como assim, Alberto? Ou seja, a função delta ela só é infinita, ela só é diferente de zero quando o argumento é zero. Então, delta de x vai ser um pico aqui em torno do zero. Delta de x menos 2π vai ser um pico em torno do 2π. E assim por diante. Né? Então, aqui eu talvez pudesse ter escrito aqui, né? Mas isso daqui é 2π, 4π, menos 2π, menos 4π, assim por diante. Então, eu estou essencialmente somando deltas em diferentes intervalos. Agora eu entendi o que você quer dizer com uma chavinha, Alberto. Ou seja, você quer dizer definir ela como sendo piecewise, né? A gente poderia também, você tem razão, verdade. A gente poderia dizer que isso aqui ele é essencialmente a delta de x para x nesse intervalo de menos π a π, né? E aí depois se repete aqui, né? Ou seja, ele para outro intervalo ele vai ser, por exemplo, delta de x menos 2π, se x tiver em π e 3π, e assim por diante.
Mas no caso do delta, a gente também pode definir ele desse jeito aqui, é só um pouco mais conveniente. Ou seja, como ele é zero fora desse intervalo de qualquer jeito, a gente pode simplesmente colocar, somar todos esses termos, porque fora de um certo intervalo, desculpa, dentro de um certo intervalo, só vai ter um termo nessa somatória que vai contribuir, que vai ser o delta que bate exatamente naquele intervalo. Os outros termos vão ser zero de qualquer jeito. Oi, André. Como assim se fica dependente de funções de período 2π? É verdade, eu estou assumindo aqui que a função tem período 2π. Não precisava ser assim, né? Eu poderia tá assumindo uma função com período L, por exemplo. Eu poderia pensar num pente de Dirac com período L. É mais ou menos essa a pergunta, André? Não entendi. Isso. Eu fiz o 2π por simplicidade, tá? A gente poderia também pensar no delta com período L. Ou seja, então isso aqui, deixa eu até ser um pouco mais preciso aqui, né? Então isso aqui é um pente de Dirac com período 2π. Período 2π. Se você quiser fazer um pente de Dirac com período L, aí é só mudar as exponenciais aqui, né? Então, um pente de Dirac, deixa eu colocar aqui. Um pente com período L, ele vai ser 1 sobre 2π, n em z, e elevado a i 2πnx sobre L. Ok? Isso. Ou seja, o período L é mais geral mesmo, né? Acho que Mas o L aqui é só o período de repetição do pente, né? Não é a largura da janela. Mas você tem razão. Eu posso mudar o L e aí fica com essa expressão aqui. Então, é tranquilo generalizar para esse caso aqui. É só trocar o e elevado a nx por esse negócio aqui. Tudo bem? Perguntas, pessoal? Isso. Desculpa, Pedro. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Ficou feio isso aqui, né? Aqui é 1 sobre L, com certeza. Uhum. Valeu. Bom, alguém então pode agora também reclamar e dizer que essa série ela é meio estranha e claramente parece que ela não converge, né? Porque, em geral, as séries de Fourier que a gente obtém, os coeficientes eles vão diminuindo com o n. Então, o primeiro coeficiente é grande, o segundo é menor, o terceiro é menor ainda, assim por diante. Aí, assim, subentende-se que a série vai convergir, né? A gente vai falar mais sobre convergência de série de Fourier na próxima aula. Então, eu vou ser mais preciso no que eu quero dizer por convergência na próxima aula. Mas, olhando para essa série, alguém pode dizer, mas espera lá, essa série aqui, todos os coeficientes, eles têm o mesmo módulo, né? Eles não diminuem com n, eles só ficam oscilando. Então, essa série aqui não deve convergir, né? E, de fato, ela não converge no estrito senso, porque essa daqui não é uma função, isso é uma distribuição. Mas você pode regularizar isso daí. Você pode simplesmente calcular a série de Fourier do boxcar. E isso é o que vocês vão fazer na lista. Então, um dos problemas da lista é calcular a série de Fourier do boxcar. E aí, com aquilo, vocês podem ver que, enquanto o boxcar for finito, para qualquer boxcar finito, a série sempre vai convergir. Então, se eu penso no meu delta como sendo um boxcar finito, mas muito fininho, a série sempre vai convergir. Não, Gabriel, eu acho que vai ser L mesmo, né, Gabriel? Porque, olha só, dá para ver da conta aqui. Ou seja, se a gente fizer, vamos fazer isso daí para esclarecer. No caso com o período L, o coeficiente Cn vai ser 1 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, de delta de x, e a menos i 2π e 2π nx sobre L dx. Então, isso daqui vai dar simplesmente delta de zero de novo, que vai dar 1 sobre L, certo? Deixa eu pensar, Gabriel, boa pergunta. Será que eu me
me lambuzei todo aqui, deixa eu pensar um pouco. Boa pergunta, Gabriel. Aí você me pegou. Eu não vou saber responder isso, mas eu vou, terminando a aula, eu dou uma esclarecida nisso e aí, próxima aula, eu dou uma ajustada, tá bom? Essa é uma ótima pergunta. O que o Gabriel tá se referindo, gente, é que a gente tinha comentado como a gente podia esticar o intervalo, né? E quando a gente esticava o intervalo, os coeficientes não mudavam, só mudava o argumento da função, né? E aqui parece que isso daqui está contradizendo isso daí. Eu vou tentar dar uma esclarecida nisso. Pode ser que tenha a ver com essas propriedades mais patológicas aqui da função delta, ou pode ser que eu tenha feito alguma lambança aqui que eu não esteja percebendo, tá? Eu vou dar uma ajustada nisso daí e depois próxima aula eu tento esclarecer. Professor, Oi. na verdade, eu estou interpretando como se você não estivesse esticando o intervalo, porque você está mudando, quando você vai repetir a delta de novo, mas o tamanho do intervalo sendo A e a altura 1 sobre A continua sendo isso, independente de você repetir a cada π, ou 2π, ou 3, né? Eu concordo com você, Ramon. Eu acho que é isso mesmo. A resposta vai por aí. Ou seja, eu não estou realmente esticando o intervalo. Eu só estou pensando como é que eu vou repetir esse delta. Mas ainda está um pouco inconsistente as coisas que eu estou falando. Eu tenho consciência disso. Então, eu vou tentar dar uma ajustada nisso e depois eu dou uma melhorada nas notas ou na próxima aula eu comento. Mas eu acho que a resposta é por aí mesmo, Ramon. Ou seja, você vê que eu não estou, no fundo, esticando o intervalo, né? Exatamente, Rodrigo. Eu acho que a resposta vai nessa direção. Tem uma propriedade que é assim, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Tem uma propriedade que é assim, ó, delta de k, x é igual a delta de x sobre k. Isso é uma propriedade da função delta. E é isso, esse tipo de propriedade que ou seja, esse tipo de propriedade que esticaria o intervalo, né? E não é isso que eu estou usando aqui. Beleza? Pode deixar que depois eu dou uma ajustada nisso daí e esclareço essa questão, tá bom, pessoal? Bom, eu queria então só pegar esses últimos minutinhos de aula e falar um pouquinho sobre outra função que é bastante importante para a gente, que é a função Heaviside. Não? Então, deixa eu falar rapidinho para vocês aqui antes da aula terminar sobre a função Heaviside. Função θ de Heaviside. Então, a gente define essa função da seguinte forma. θ de x, ele é definido como sendo 1 se x é maior que 0, meio se x é igual a 0 e 0 se x é menor que 0. Né? Então, a função θ de Heaviside, ela é um degrau. Né? Ela é identicamente nula aqui. Aí aqui ela vale meio e aqui ela vale 1. Né? O valor da função aqui em 0 rarissimamente importa. Isso daqui é definido assim, para ser rigoroso, a definição usa isso. Mas essa parte aqui do meio, tantufas, ou seja, isso aqui quase nunca é importante. Se algum dia na vida você precisar falar de θ de 0, então θ de 0 é meio. Mas se não, o que realmente importa é a função ser 0 aqui e 1 aqui. Então ela é um degrau, tá? Começou aqui, subiu aqui. Ok? A função de Heaviside, ela é bastante útil para construir outras funções, em particular para construir um boxcar, né? Ela pode ser usada para a gente construir o boxcar de uma forma um pouco mais compacta. Então, um boxcar B a B de x, um boxcar, deixa eu até talvez copiar e colar o meu boxcar que eu tinha desenhado antes, né? Esse boxcar aqui, deixa eu copiar ele aqui. Então, esse boxcar aqui, eu vou chamar isso aqui de BAB de x. Ele pode ser escrito como sendo θ de x menos a vezes θ de b menos x.
E a gente pode se convencer que isso daqui é verdade. A gente pode olhar para isso, pensar um pouco e ver que realmente isso daqui é verdade. Já vamos falar sobre isso, Matheus, mas é por aí mesmo. O delta é a derivada do Heaviside. Então, por que esse tipo de fórmula faz sentido? Porque, olha só, o que esse θ aqui faz? Esse θ, ele vai me dar alguma coisa que é zero enquanto o argumento for menor que zero, ou seja, para todo x menor que a, ele sempre dá zero, e ele vai dar 1 depois. Então, esse cara aqui, ele é um degrau em A, ele sobe em A, tá certo? Enquanto que esse cara aqui, o argumento está invertido, tá vendo? É B menos X. Então, isso aqui vai ser uma espécie de um degrau ao contrário em B. Ele vai ser 1 para todo X menor que B e vai ser 0 depois. Então, vamos talvez tentar fazer um desenho disso daqui, vamos ver se eu consigo. Ou seja, o que eu tenho é mais ou menos assim, ó. Eu tenho um deles, ele é uma coisa assim. Isso daqui é θ de A menos X, desculpa, de X menos A. E eu tenho o outro aqui, que vai ser... peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Vai ser uma coisa assim. Eu tenho B aqui, ele vai ser diferente de zero em todo ponto aqui. Aqui ele desce. Peraí. Deixa eu melhorar meus desenhos aqui. Aqui, pronto. E aqui ele é zero em B. Então, esse aqui é o θ de B menos X. E aí você vê, então, agora, se eu combino essas duas coisas, eu obtenho o boxcar aqui, BAB. Ou seja, eu tenho um negócio que ele é zero aqui, o meu B está quietinho aqui, né? E o meu A está quietinho aqui. Quando eu combino as duas coisas, eu obtenho o meu boxcar. Beleza? Então, a gente pode usar, por exemplo, a função de Heaviside para calcular o boxcar. Então, o θ de Heaviside ele é muito útil nesse sentido para você construir esse tipo de função aqui. Né? Eu vou deixar como exercício para vocês mostrar isso daqui, ó. Vou deixar aqui como exercício, digamos assim, para vocês se convencerem que esse mesmo boxcar também pode ser escrito como sendo θ de x menos a menos θ de x menos b. Né? Ou seja, isso tem a ver com as propriedades especiais do boxcar. Eu também posso subtrair duas funções θ de Heaviside, que também vai me dar o mesmo boxcar. Tá? Fica aí como exercício para vocês se convencerem que isso é verdade. Tudo bem, pessoal? Perguntas sobre a ideia da função θ de Heaviside, como ela é definida e etc.? Maravilha. Então, agora, a última conta que eu queria fazer nessa aula, ela é função mesmo, Ramon. Essa é função. Ela não é uma função contínua, né? Ela é uma função que ela é descontínua por partes, mas ela é função. Então, agora, a última conta que eu queria fazer, eu queria calcular a derivada da função de Heaviside. Oi, Bruno. Pode, Bruno. Você pode combinar, ou seja, você diz combinar boxcars com alturas diferentes? Com certeza. Você tem que ver o que você vai obter aí, né? Desculpa, estou respondendo para o André, né? André, você pode combinar, digamos assim, o boxcar do jeito que você quiser. Com isso, você consegue construir os mais variados tipos de funções, né? Combinando com alturas diferentes, assim por diante. Ou seja, é um Lego ali, é uma coisinha que você vai montando funções usando Heavisides e assim por diante. Então, vamos calcular a derivada, θ' de x. Bom, como é que a gente
calcula essa derivada? Olha só, a função θ de x, ela está aqui. Ó. Vamos voltar para o gráfico do θ de x aqui. Então, esse daqui é o gráfico da função Heaviside. Vocês veem que a derivada aqui, ó, θ' de x, com certeza ela vai ser igual a zero se o x for menor que zero ou o x for maior que 1. Porque nesses dois intervalos aqui e aqui, a função ela é plana. Não tem derivada, não tem inclinação. Então, a derivada aqui é zero, a derivada aqui é zero, não tem nem o que discutir. A coisa fica complicada nesse ponto aqui, né? Perdão, x maior que zero. Perdão, isso. X maior que zero. Opa, peraí que deu ruim aqui. X maior que zero. Obrigado, isso. Aqui e aqui não tem o que discutir. A coisa é problemática no zero, né? Ou seja, qual que é a derivada da função Heaviside em zero. E aí vocês veem o seguinte, né? Como a função ela é descontínua aqui, ela vai subir muito rápido em torno do zero. Ou seja, a derivada deve ser muito grande, né? Então, eu tenho uma figura aqui, deixa eu achar ela para vocês, para tentar ilustrar isso daí. Então, olha só. O que eu fiz aqui, isso aqui é só assim, sei lá, não é rigoroso, tá? Mas essa função aqui, a ideia é tentar mostrar mais ou menos como é que a gente pode pensar na função θ de Heaviside como sendo uma coisa que é zero aqui, e aí ela sobe rapidinho e vira 1. Você viu? O que eu plotei aqui, eu plotei alguma função que ela é contínua. Ela não é descontínua ainda. Ela sobe muito rápido. Mas ela é contínua, então ela sobe e satura aqui. A função Heaviside, ela é o limite disso daqui, né? Ela é o limite onde essa subida é infinitamente rápida. Ela vem aqui e aí, de forma infinitamente rápida, ela sobe do 0 para o 1. Né? Mas, de novo, a gente pode pensar no Bitwise Discretize e a gente pode pensar que, em vez desse cara ser uma coisa descontínua, ele, na verdade, é uma coisa suave, mas muito, muito rápida. Né? Então, aqui estaria a derivada dessa função aqui. Opa, faltou aqui um θ' de x. Né? É a derivada aqui. Você vê que a derivada, quando eu chego aqui no zero, ela sobe muito rápido. Tá vendo? Ela vem e sobe aqui e explode. Depois, quando eu chego um pouquinho depois do zero, ela cai muito rápido também. Então, ela sobe e depois ela cai. Tá certo? Isso, Luca. Também dá para pensar nesse tipo de coisa para a derivada do delta de Dirac. A gente pode, de novo, pensar em uma função discreta e ter uma ideia de como é que vai ser a derivada do delta de Dirac. Mas então, vocês vêm aqui olhando para isso daqui dá uma ideia de que a derivada da função Heaviside, θ' de x, ela deve ser algum tipo de constante vezes a função delta de Dirac. Porque a função delta de Dirac tem essa cara aqui, ela é zero para todo x, exceto na vizinhança do x igual a zero, onde ela explode e vira infinito. Né? Então, ou seja, passa a ideia de que a derivada da função de Heaviside vai ser alguma constante vezes a função delta de Dirac, onde α é igual a uma constante. Que a gente precisa determinar. Tá? Então, essa é a relação entre as duas funções. A função, a delta de Dirac é a derivada do θ de Heaviside. E como é que a gente encontra alfa? Então, para encontrar alfa, o que a gente faz é o seguinte, a gente usa a propriedade de que a integral da função delta de Dirac, se eu integrar isso ao longo de qualquer intervalo para qualquer epsilon positivo de delta de x dx, isso aqui tem que ser 1. Né? Ou seja, se eu integrar a função delta de Dirac em torno de qualquer intervalo positivo, isso daqui tem que dar 1. Mas, por outro lado, isso daqui vai ser, se eu assumir que isso daqui é verdade, isso daqui vai ser 1 sobre alfa, integral de menos epsilon até epsilon, de dθ dx, né, a derivada, vezes dx. Ou seja, 1 sobre alfa. Aí aqui, o que eu tenho é a integral da derivada. Né? Então, vai ser θ de x avaliado entre menos epsilon e epsilon. Então, dá 1 sobre alfa, θ de epsilon, menos θ de menos epsilon. E, como a função é a função θ de Heaviside, se o argumento é negativo, esse cara aqui dá 0. Se o argumento é positivo, ele dá 1. Ou seja, eu obtenho 1 sobre alfa. E isso daqui agora, então, voltando, né? Tem que ser igual a 1. Então, portanto,
alfa tem que ser igual a 1, e a gente chega na seguinte conclusão, que dθ dx, né, ou seja, θ' de x, é igual a delta de x. Então, isso é uma conexão muito importante, ou seja, a função delta de Dirac está diretamente relacionada com a função θ de Heaviside, no sentido de que a derivada do θ é a função delta. Então, Matheus, é porque aqui a gente está lidando com distribuições, né? Ou seja, a gente tem que flexibilizar um pouco a palavra função aí, né? Diga, André, retomar em qual parte? Essa parte aqui está clara, ou seja, esse argumento de que o θ' tem que ser, ou seja, ele vai ser proporcional à função delta? Beleza. Então, qual que é a ideia? A ideia, a gente começa usando essa propriedade aqui, que é a função delta, se eu integro de menos epsilon até epsilon, para qualquer epsilon positivo tem que dar 1. Ou seja, isso daqui é aquela propriedade da janela da função delta. Tá? E agora o que eu vou fazer é simplesmente substituir essa nossa hipótese aqui de que o delta, ele é... Deixa eu até talvez colocar aqui, né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é substituir esse delta por θ' de x sobre alfa. Eu só escrevi aqui o θ' como sendo dθ dx, para ficar um pouco mais claro que aqui era a integral de uma derivada. Mas então o que me sobra é a integral de menos epsilon até epsilon da derivada do θ. E a integral da derivada é a própria função, né? Então é a própria função avaliada nos limites. E aí isso daqui vai dar, para qualquer epsilon positivo, vai dar 1, para qualquer epsilon negativo vai dar 0, e portanto dá 1 sobre alfa. Beleza? Maravilha. Tudo bem, pessoal? Então, essa daqui é uma primeira passagem, digamos assim, sobre essas funções θ e Heaviside. A gente vai falar mais sobre elas. Elas são muito importantes. Eu não sei, é possível que vocês já tenham visto algumas delas, principalmente a delta, em outros cursos. A função delta de Dirac ela é absolutamente essencial para toda a física e a gente vai falar muito sobre ela ao longo do curso. Tá? Eu queria falar um pouco aqui sobre ela, principalmente porque a gente vai usar essas propriedades para falar de convergência de série de Fourier na próxima aula, tá? Para mostrar por que a série de Fourier converge, provar o teorema de Fourier. E também para introduzir um pouco já essas noções da função delta de Dirac e assim por diante. Ok? O que eu queria dizer é o seguinte, com o que a gente fez na aula de hoje, essencialmente vocês têm tudo o que precisam para fazer toda a lista, tá? Então, na próxima aula, a gente vai concluir, provavelmente, né, o que ainda falta, falando um pouco sobre convergência de série de Fourier, mas com o que a gente fez hoje, dá para vocês resolverem todos os problemas da lista, ok? Alberto. Isso, boa, Alberto. É porque o que acontece é que a função θ é uma função, mas ela não é contínua. Então, a derivada dela não precisa ser uma função. Exatamente. A resposta do Barreto aí é boa. Ou seja, você em geral não define a derivada da descontinuidade, mas você pode definir. O preço que você paga é introduzir uma função delta. Beleza, pessoal? Perguntas? Eu parei por aqui. Isso, Giovanni, funciona. A gente vai fazer essa conta na próxima aula. Sempre que a gente tem uma função que tem uma descontinuidade, né, não precisa ser só a função Heaviside. Sempre que a gente tem qualquer função que tem descontinuidades, a gente pode expressar essa função usando a função de Heaviside. E aí, com isso, relacionar as derivadas dessa função com a função delta. Alberto, podemos falar sobre a diferenciabilidade do delta sim. Lucas, só um segundinho, então. Raquel. Nossa, peraí, antes de mais nada, antes que o pessoal vá embora. Gente, vamos falar sobre monitoria. Obrigado, Raquel. Seguinte, da pesquisa lá, o que saiu? Saiu que a esmagadora maioria de vocês ainda prefere uma monitoria no horário do almoço, ok? Ou seja, aqueles horários serão mantidos. Mas tem uma quantidade grande de pessoas que preferiria uma monitoria das 6 às 7 também.
Então, o que a gente estava pensando em fazer é fazer um dos horários de atendimento ser na hora do almoço e o outro ser das 6 às 7. O que vocês acham disso? Tudo bem? Eu pensei, então, deixar sexta-feira na hora do almoço e terça-feira das 6 às 7. Que tal? Alguém tem alguma objeção? Topzera? Fechou. Beleza. Então tá combinado. Hora do almoço das 13 às 14. Isso, Gabriel. O mesmo horário que tá. Então a de sexta-feira fica como tá. E a de terça-feira a gente passa a fazer das 6 às 7. Beleza? De novo, tudo isso é flexível. A gente precisar ajustar, a gente vai ajustando. Mas então vou conversar com o Guilherme. A sala, vou ajustar a questão da sala, Luana. Vou ver isso daí. Mas a princípio a sala fica a mesma. Se não ficar, eu aviso lá. Pode deixar. Então amanhã, na monitoria de amanhã, fica igualzinho, tá? Amanhã não muda nada. É das 13 às 14, tudo igual. O que vai mudar é a da terça-feira da semana que vem. Beleza? Ok. Então, só deixa eu fazer um comentário aí agora, antes da gente passar na questão da lista, deixa eu só fazer um comentário sobre a derivada da delta, tá? O jeito de calcular a derivada da função delta é usar essa propriedade aqui, ó. Então, a gente sabe, deixa eu só escrever aqui, peraí. Derivada da delta. A gente sabe que isso daqui é verdade, né? Opa, delta de x dx é igual a f de 0. Certo? Então, agora a gente vai fazer a seguinte conta. Ó. A gente escreve integral de menos infinito até infinito de f de x, delta linha de x dx. E aí eu quero saber que diabos eu faço com isso, né? Ou seja, o que fazer com isso daqui. Então, para isso, a gente integra por partes. Então, a gente integra por partes. Então, quando a gente integra por partes, a gente vai obter um termo que é f de x, delta de x, avaliado entre menos infinito e infinito, menos integral de f' de x, delta de x, dx. Esse primeiro termo, ele é zero, porque a função delta, avaliada em qualquer ponto que não seja o zero, ela é zero anyway. Então, esse termo sempre é zero. E aí, o que sobra, então, é menos f' avaliada em zero. Então, qual que é a derivada da função delta? A derivada da função delta, ela é um cara que, quando você aplica ele numa função, ele dá menos a derivada aplicada em zero. Então, ele deriva a função. Como representar isso daí? Bom, aí tem que, de novo, pensar nisso como uma coisa discreta, né? Se a função delta ela é uma coisa mais ou menos assim, ela é uma coisa mais ou menos assim, né? Esse daqui é o delta de x. Então, quando eu derivar esse negócio aí, o que será que eu vou obter? Então, quando eu calcular delta linha de x, eu vou obter, chegando aqui, a derivada vai ser positiva, né? Então, peraí, deixa eu colocar aqui o zero. Então, antes do zero, a derivada vai ser positiva, mas aí quando chegar no zero, você vê que a função inverte ou seja, aqui a derivada do sinal dela vai inverter, então eu vou chegar a uma coisa assim, peraí, deixa eu melhorar aqui, ela vai subir, aí ela vai cair aqui, aí ela vai subir e vai fazer assim. Ela vai dar um negócio mais ou menos assim. Né? Claro, tudo isso aqui a gente tem que colocar um entre aspas aqui, né? Ou seja, pensando nela como uma coisa discreta. Ok? Então, isso aqui é só um comentário aí sobre a derivada da função delta. Se não tiverem perguntas, a gente pode agora passar para a lista. Maravilha. Então, partiu lista.